Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Aleluia. Esta palavra é bastante conhecida. 2 Crônicas 7, 14, da palavra de Deus. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: esse é o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atento meus ouvidos à oração a este lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome seja nela perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quando a ti se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardar os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Amém? Pode tomar os assentos, irmãos, em nome do Senhor. Aleluia! E pode bater aquelas palmas de adoração a Cristo. Glória a Deus. Vimos aqui, irmãos, essa mensagem a qual Deus aparece para Salomão a segunda vez, falando com ele. Deus falando com Salomão, filho de Davi, a qual Davi também ele foi uma pessoa levantada para reinar. E chegou um ponto de Davi querer fazer o projeto, de querer levantar um templo para adoração a Deus. De Deus, aleluia, para adorar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus. Mas infelizmente Deus fala com Davi, diz: das tuas mãos tu não pode levantar um templo. Da tua mão tu não pode levantar a minha casa. Aleluia. Não pode. Aleluia. Davi não tinha capacidade para levantar um templo para adoração a Deus. Mas, enfim, Salomão foi uma das pessoas a qual levantou o templo a Deus. Salomão foi uma das pessoas a qual conseguiu construir um templo para adoração. Um templo para que novamente Deus ele pudesse habitar no meio do seu povo. Aleluia. Para que novamente Deus pudesse se manifestar no meio do seu povo, como ele tinha se manifestado, como ele tinha novamente falado com o seu povo. Deus ainda fala com o seu povo. Deus ainda quer se manifestar no meio do seu povo. Deus ainda quer operar no meio do seu povo. Como Deus operou com o seu povo, ainda estando lá no Egito. Deus ainda operava no meio deles. Deus fez tantas coisas para aquele povo. Lá no Egito, Deus operava milagres. Lá no Egito, Deus mandava a providência. Até naquele deserto, Deus se manifestava para aquele povo. É o que Deus queria fazer com o seu povo novamente. Olha, eu quero me aproximar de vocês novamente. E Deus apareceu a Salomão pela segunda vez. E o próprio Senhor falando com Salomão, depois que Salomão construiu o templo. Depois que Salomão construiu a casa, a morada, aleluia, do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz em Salmo 24:
Quem subirá ao monte santo do Senhor? Aleluia. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Grande é o teu nome, Jesus. Aquele que é limpo de coração e puro a sua mão, né? Salomão construiu o templo e Deus falou com o seu povo. Meu Pai, meu Deus. Eu vou ler o versículo 12 para nós entendermos, irmãos. E o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim esse lugar de sacrifício. Quando Salomão edificou a casa de Deus para a morada do Deus verdadeiro, Salomão ouviu Deus falar com ele: ouvi a tua oração. Deus ouviu a oração de Salomão. E Deus ainda falou com Salomão, dizendo: se eu cerrar os céus e não houver chuva, Aleluia. ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, aleluia, o céu estava fechado, os gafanhotos estavam acabando com a plantação, porque Deus queria novamente se relacionar com o seu povo. Agora Deus queria marcar um concerto com o seu povo. Deus queria novamente habitar no meio do seu povo. Aleluia. O céu estava fechado. Cerrar o céu, ou seja, o céu fechado. E se não houver chuva, se não chover sobre a terra, aleluia, não vai ter a plantação, não vai ter o alimento, não vai ter o pão, não vai ter a comida, aleluia, porque precisava o povo se voltar para a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que o Senhor falou com Salomão. Agora Deus fala com Salomão novamente. O Senhor diz para Salomão: o templo está levantado, a minha casa, a minha morada, aleluia, precisa agora eu reinar no meio dessa casa, precisa agora eu habitar no meio dessa casa, precisa agora eu, aleluia, se manifestar no meio dessa casa. O templo era bonito, a casa de Deus era bonita, o santuário era bonito, a casa era formosa. Não adianta ter a casa bonita, a casa formosa, mas não ter o conserto de Deus. E o Senhor falou: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia. Em primeiro lugar, Deus queria que o povo chamasse o Senhor pelo seu nome. Aleluia. Deus queria que o povo chamasse. Deus queria que o povo novamente viesse a buscar. Deus queria que novamente o seu povo viesse se aproximar. Deus queria que novamente o seu povo invocasse o seu nome, chamasse pelo seu nome, pedisse socorro pelo seu nome, clamava pelo seu nome. Deus queria que o seu povo abrisse a sua boca e chamasse o Deus de Israel novamente para poder habitar dentro do santuário de Deus. Ou seja, Israel precisava reconhecer novamente a Deus. Precisava Israel novamente voltar a ter aquele encontro, aquele contato. Precisava novamente Israel ter, irmãos, sabe o que? A presença, da forma que eles clamavam ali no Egito, o Senhor ouvia, das formas que eles abriam a boca e clamavam o Deus de Israel. Precisava agora Israel novamente invocar o nome do Senhor. Aleluia. Porque quando as coisas começou a andar bem, que tudo estava ótimo, que não faltou mais nada para a sua
sua vida eles se distanciaram de Deus, ficaram longe. O templo estava levantado e Deus queria habitar no meio do seu povo. Aleluia, o templo estava levantado, a casa estava levantada, a casa estava de pé, o santuário estava de pé, o altar estava de pé, estava já tudo organizado, só faltava o seu povo agora chamar o Deus de Israel novamente. Aleluia, como diz a Bíblia. Em 1 Crônicas, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 9, Jabe invocou o Deus de Israel. Aleluia. Jabe buscou o Deus de Israel e Deus ouviu a oração dele. E o povo precisava chamar. Eles precisavam novamente invocar. Eles precisavam pedir. Eles precisavam abrir a boca. O fato de chamar o Senhor pelo seu nome é eles a levantar a cabeça e reconhecer a Deus. A levantar a cabeça e dizer: ainda o Criador está preocupado com nós. Ainda o Todo-Poderoso está preocupado comigo, preocupado com o seu povo. E o Senhor ainda falou ainda mais: o povo que se chama pelo meu nome e se humilhar. Precisava eles invocar o nome do Senhor, e em segundo lugar precisava eles se humilhar, precisava eles ficar com o coração aquebrantado, precisava eles saber reconhecer a humilhação para Deus voltar a exaltar novamente. Israel era temido por Deus quando eles estavam no concerto de Deus. Depois que eles não tinham mais o concerto, que eles quebraram o concerto de Deus, que a presença de Deus saiu do meio do seu povo, os inimigos diziam: agora nós podemos invadir Israel, agora nós podemos acabar com eles, porque a presença de Deus não está mais neles. E o inimigo só agiu porque eles distanciaram a presença de Deus do meio do seu povo. Então precisava eles se humilhar. Tem pessoas que querem ser exaltadas, mas não querem se humilhar para Deus. Tem pessoas que querem ser exaltadas, mas não querem reconhecer a humilhação. A humilhação não é um ato de dizer que a pessoa não vale nada, não. A humilhação é um ato de se reconhecer a si mesmo. De olhar para nós e nós dizer: olha, eu não sou ninguém. De olhar para nós e nós dizer: olha, eu preciso da presença de Deus, preciso se humilhar, preciso me aquebrantar meu coração para Deus. Não é para o pastor, não é para o obreiro, não é para o homem, é para Deus. Tu chegar aqui e tu se humilhar no altar de Deus, aleluia, tu abrir teu coração para Deus, aqui nesse lugar Deus vai receber, Deus vai te ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Um povo que se humilhar. Olha só a promessa de Deus. Um povo que se humilhar. A Bíblia vai dizer em Tiago capítulo 4 versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo o Senhor exaltará no seu tempo. Humilhar para ser exaltado. Deus queria exaltar o povo novamente. Deus queria dar honra para o seu povo como eles tinham. Deus queria dar, irmãos, a exaltação para o seu povo como eles tinham. Mas precisavam eles, irmãos amados, sabe o quê? Conhecer a Deus. Precisavam, sabe o quê? Se humilhar para Deus, a quebrantar para o Senhor. E será que nós temos todos os dias com o nosso coração aquebrantado para Deus?
Será que nós temos todos os dias com o nosso coração amolecido para Deus? Será que nós temos todos os dias com a nossa alma aquebrantada perante Deus? Será que ainda Deus está falando conosco? Será que ainda a gente escuta ainda a voz de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Será que ainda Deus está falando conosco quando nós dobramos o joelho no nosso leito, ali no nosso quarto, ali no lugar íntimo, e nós falamos com Ele? Será que ainda Ele está falando conosco? Será que ainda Ele está falando com a igreja? Será que ainda a igreja reconhece a humilhação? Será que ainda o povo reconhece que Deus, Ele é Deus, que Ele ainda quer marcar um conselho conosco? Aleluia! Precisa se humilhar e orar. Orar. O povo precisa chamar Deus pelo nome, se humilhar. O povo precisa orar. Na oração, falar com Deus. Precisa falar com Deus. Deus quer ouvir a oração. Aleluia. Quer sair da dificuldade, quer sair da miséria, quer sair do meio dessa peste, quer sair do sofrimento. Aleluia, Jesus. Chama Deus pelo nome. Quer sair da dificuldade que está te abatendo e te aquebrantando? Se humilha para Deus. Aleluia. Queres que Deus venha falar contigo? Dobra o teu joelho e fala com Ele. Busca a face de Deus. Busque ao Senhor. Ore a Deus. Isaías mencionou, Isaías 55, versículo 6. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto. Deixe o homem o seu caminho e se converta ao Senhor. Olha só, irmãos, orar, falar com Deus, desabafar com Deus, falar com o Papai do céu, falar com Ele. Deus queria que o seu povo orasse, Deus queria que o seu povo buscasse, Deus queria que o seu povo novamente se prostrasse de joelho no chão, com o rosto no pó, aleluia, graças a Deus, e falasse em lamento, falasse com Deus em humilhação, para Deus poder lá no céu se colocar de pé e estar atento à oração ali daquele povo. Olha só, irmãos, e buscar a minha face. Aleluia, buscar a minha face. Precisava eles buscar novamente a glória de Deus. Precisava novamente buscar a glória. Aquela glória que eles tinham ali naquele deserto, aquele fogo que representava a presença poderosa de Deus. Precisava eles buscar a face de Deus, precisava eles se preparar para Deus poder se manifestar. Precisava o povo se preparar para buscar, para clamar, para reconhecer, para que a face de Deus viesse ser manifestada, para que a face de Deus viesse se fazer presente. Buscar minha face, aleluia, e se converter dos seus maus caminhos. Se converter é deixar o caminho e se voltar para o caminho verdadeiro. Se converter é deixar o caminho e se voltar para Cristo, vir de volta. Se converter é nós trocar, é nós vir até a Deus, é nós chegar até Ele e se converter dos seus maus caminhos. Aleluia! E se converter dos seus maus caminhos, caminho mau, caminho errado,
caminhando, andando em um caminho escuro, andando em um caminho sem direção, andando numa estrada sem direção, andando numa estrada escura, porque não tem a presença, andando num caminho que fazia mal aos olhos de Deus, andando num caminho que trocaram a glória de Deus, andando no caminho aonde Deus não tinha compromisso, andando no caminho em que aonde Deus não tinha nada com eles. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. O homem precisa estar completamente quebrantado, arrependido para Deus, deixar os seus caminhos, olhar para o caminho e dizer: esse aqui não serve para mim, isso daqui não é meu, não pertence a mim, isso daqui não pertence a nada a mim. E precisa se voltar para os caminhos de Deus, para a presença de Deus novamente. Pessoas precisam reconhecer o caminho da luz, reconhecer o caminho da vida eterna, reconhecer o caminho verdadeiro que é Cristo Jesus. O caminho é Ele, caminho, verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único que pode levar nós ao caminho da promessa é Jesus Cristo. Precisava eles então deixar os seus maus caminhos e vir para o caminho do Senhor. Ou seja, eles precisavam entrar no caminho da promessa novamente. Estavam distantes, estavam desagradando a Deus, estavam longe da presença de Deus. Uma pessoa longe da presença de Deus, ela corre risco. Uma pessoa longe da presença de Deus, o inimigo pode atacar. Uma pessoa longe da presença de Deus, o adversário ele consegue lutar, porque está longe da presença, está longe do caminho. Aleluia! E o povo aqui, para Deus reinar no meio do seu templo, no meio da sua casa, precisava ele se consertar, voltar novamente a Deus. Para Deus poder operar, para Deus poder se manifestar, para Deus poder, aleluia, novamente falar com o seu povo. Então, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouvirei do céu. Deus ia ouvir o clamor do seu povo, chamando Deus pelo nome, se humilhando para Deus, orando a Deus, deixando seu mau caminho. Deus iria ouvir do céu e sarar a sua terra, sarar a enfermidade, sarar toda a peste. Deus ia tirar do meio do seu povo os gafanhotos. Deus ia tirar do meio do seu povo, irmão, toda a doença que estava levando à morte, toda a peste que estava acontecendo no meio do seu povo. Deus iria ouvir um povo aquebrantado, humilhado perante Deus, e Deus tinha o compromisso e a promessa, a responsabilidade de sarar o seu povo e sarar também a sua terra. Deus ia fazer eles ser abençoados na terra. Deus ia fazer eles receber a bênção na terra. Deus ia fazer eles colher o fruto da terra. E o que nós estamos colhendo hoje será? O que nós estamos colhendo hoje? O que nós temos plantado e o que nós temos colhido hoje? Aleluia! Temos colhendo tempestade, temos colhendo o que, irmãos? Luta, temos colhendo doença, enfermidade. Por quê? Se nós servimos um Deus bom que pode nos ajudar, um Deus que pode nos curar, e por que nós andamos doentes? Por que nós andamos enfermos? Se nós temos no caminho, se nós temos servido, aleluia, se nós temos caminhando com Ele, se nós temos clamando a Ele, por quê? Que a doença está vindo, por quê? Que muitos estão partindo dessa vida, por quê? Que o mundo está gemendo, e nós também temos gemendo, por que o mundo está chorando,
e a igreja está sentindo o aperto. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, toda as nações que se esquecer do Senhor será lançada ao inferno. Não adianta o nosso país ser um país liberal, que pode liberar o evangelho para ser pregado, mas não aceitar o evangelho. Não adianta nosso país ser um país bom, aleluia, de aceitar o evangelho, mas não querer viver o evangelho. Não adianta nosso país ser um país bom para os cristãos, e o cristão hoje ficar acomodado, porque o preço pelo evangelho é pesado. O preço pela palavra de Deus é pesada, é sofrida. Hoje nós podemos falar que nós temos na terra onde manda leite e mel, porque nem aconteceu a perseguição ainda, nem aconteceu ainda a luta para o seu povo. Nós temos pregando, nós temos falando, mas nós temos no conflito espiritual. Nós temos ainda o privilégio de nós entrar para dentro do templo, falar com Deus, Ele nos abençoar, nós ter a Bíblia, mas vai chegar um tempo em que nós não vamos nem mais poder ter a palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que nós vamos ser perseguidos dentro da nossa própria casa. Paulo perseguia, Paulo entrava para dentro de casa e nem estava aí, irmãos. Arrastava as pessoas para a rua, queimava as casas, acabava, matava. Imagina nós hoje no evangelho, imagina nós hoje no tempo da graça. Imagina nós hoje, irmãos, tendo o privilégio de buscar a Deus, e muitas das vezes nós não dá a mínima pela palavra de Deus, muitas das vezes nós não dá a mínima pela voz do Senhor. Quantas das vezes Deus tem nos alertado, Deus tem falado conosco, e quantas das vezes nós temos escutado a voz de Deus? Quantas das vezes nós temos pegado a palavra de Deus e lida? Quantas das vezes que nós já lemos a Bíblia? Quantas das vezes que nós tiremos um tempo para nós poder meditar na palavra de Deus? Aleluia! O tempo vai vir, o dia vai chegar, em que muitos vão ter sede e vão querer ouvir, mas não vão poder ouvir mais. Irmão, nós temos que guardar o nosso depósito, temos que ter o nosso depósito, aproveitar o tempo máximo para nós poder falar com Cristo, o tempo máximo para nós poder estar na sua presença cada dia mais, o tempo máximo para nós poder se aproximar da sua presença, um tempo máximo para nós poder se voltar ao Senhor ainda. Será que nós temos deitado no nosso leito, na nossa cama, e nós temos pensado na volta de Jesus? Ou será que nós temos deitado no nosso leito pensando no dia da manhã, no emprego, no trabalho, pensando amanhã eu vou na loja, eu vou pagar essa conta? Será que nós temos deitado e pensando, aleluia, para onde vai a minha alma, para onde vai a minha alma quando o Senhor voltar? Ou para onde vai a minha alma se eu me deitar e não me levantar mais? Será que eu estou pronto, estou preparado? É nós olhar para nós e nós se reconhecer. É nós olhar para nós e nós se ver nós mesmos por dentro. Por fora nós podemos se ver, mas por dentro nós temos que se ver. Nós temos que se examinar. Nós temos que olhar para que Deus ele volta a falar, para que Deus ele volta novamente a operar como tinha operado. Novamente ele volta a se manifestar novamente.
Aleluia. Mas a igreja morreu, esfriou. A igreja morreu. A igreja não morre, irmãos. A igreja não morre. É nós se acomodar. É nós se acomodar. Que isso daí mata nós. É nós se acomodar. Deixando um pouco para amanhã, um pouco para depois. Quando a gente vê, já temos esfriado na fé. Quando a gente vê, já temos fraco na fé. Quando a gente vê, já temos enfermo na fé. E quando a gente vê, já estamos mortos na fé. É nós estar ativo. É nós estar sempre no movimento. Para que o Espírito Santo ele possa a cada dia nos renovar a nossa vida a cada dia. É nós estar no movimento todos os dias na presença de Deus, para Ele poder agir na nossa vida, para Ele poder nos abençoar na nossa vida, para Ele poder novamente tocar na nossa vida. Será que nós temos sentido a presença de Deus em cada culto que a gente cultua? Porque se nós abrir nosso coração, ele ainda toca. Será que nós estamos sentindo, ou nós já sentimos a presença do Espírito Santo? Aleluia! Graças a Deus, porque o culto aqui dentro, aleluia, não é o pastor que faz. O culto aqui dentro é cada um de nós que fizemos o culto nessa noite, mas nós demos liberdade, mas Ele vai operar. Mas nós abrimos nosso coração, mas Ele vai tocar. O culto quem faz é você, é eu. E se nós fizermos um culto que a presença de Deus estiver presente nesse lugar, nós sentimos a sua mão, nós sentimos a sua glória, nós sentimos a presença de Deus. Levanta a mão, bate palma, dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus tem que reinar. Nós não podemos esquecer da presença de Deus. Você já notou, já viu? Aleluia, Jesus. Que hoje ninguém mais prega mais sobre o Espírito Santo? É difícil. Nós ir num culto, cultuar, e nós ver novamente uma palavra sobre o Espírito Santo, né? É difícil nós ir num culto hoje e nós sentir a presença do Espírito Santo. Está difícil. Ninguém está mais pregando, ninguém está mais falando a respeito do Espírito Santo, para saber quem é Ele, qual é a função dele, o que Ele pode fazer conosco e nós. Aleluia. Tudo isso, irmãos, nós temos que voltar a ter novamente. Tudo isso nós temos que voltar a buscar novamente. Chegar no culto, buscar o Espírito Santo de Deus. Chegar aqui e pedir: Espírito Santo, toca. E quando a gente vê, a gente já está se lamentando, chorando na presença dEle. Daí a gente sabe que a presença dEle está na casa. Daí a gente sabe que a presença dEle está nesse lugar. Daí a gente sabe que a casa está cheia da glória de Deus. É nessa noite que o Senhor quer, irmãos, que nós aquebrantemos o nosso coração. O que o Senhor quer, irmãos, é que nós chamemos pelo seu nome. O que o Senhor quer, a igreja do Senhor, é que nós se humilhamos para Ele. O Senhor quer que nós oremos. O Senhor quer que nós busquemos a sua face. O Senhor quer que nós, aleluia, reconhecemos, para que Ele venha perdoar, para que Ele venha ver o nosso coração aquebrantado, para que Ele veja ver a igreja aquebrantada, e que a igreja ainda ela tem vida em si, que a igreja ainda tem vida, e ainda tem a presença dEle em nosso meio. Aleluia, que nós não seja frio e nem morno, que nem a igreja de Laodiceia, mas nós venha a ser uma igreja viva, santa e poderosa perante Deus. Uma igreja forte, valente, uma igreja que ainda luta
uma igreja que não morreu, uma igreja que está ainda viva, que ainda tem a presença de Deus, que ainda tem a glória do Senhor Jesus. Amém? Bate palma, dá glória a Deus.